Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bicho Gente Podcast. E hoje com um tema super bacana para vocês. Eu, Irene Prestes, psicóloga, antropóloga, e comigo aqui, da família Bicho Gente. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Valquíria Garcia, sou médica veterinária e estudante de psicologia. Muito bem, Val. Agora fiz certinho, né? Certinho, tá certinho. Tá bom. E nossa convidada hoje, Paula Gambetta, a quem eu já agradeço a gentileza de estar aqui conosco. Vou dar uma breve introdução, né, da sua formação, que é bastante interessante. Acho que já pela formação tem questões aí legais para a gente pensar a questão, né, do bicho gente aí. Então, a Paula tem formação em turismo e hotelaria, né? Foi professora no curso de Mercado Pet no Centro Europeu. Foi também colunista, né, do portal Banda B, Coluna Mundo Pet. Tem um Instagram, que a gente não é o nosso tema de hoje, mas ela vai ter que dar uma pitadinha sobre isso. O Guia Pet Friendly Curitiba, né? E tem cursos online na formação, né, sobre os pets, como fazer seu cachorro feliz. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente quer conversar sobre exatamente esses lugares, né, esses espaços onde os pets frequentam, né, as creches, as hospedagens, né, e você como proprietária, né, do Coralina Mundo Pet, né, Sim. tem muita coisa para contar pra gente, para discutir pra gente aqui. Sim, sim. Faltou uma coisa aí. Aí faltou? Faltou? A Valquíria lógico. ela sempre faz isso. Eu fico vendo onde vai ter uma falha. Mas deixa eu ver se eu adivinho. Vai. Será que é? Vai. Que é mãe de pet? Não. Não! Porque não é um pet, são 4 São pets. 4, eu sou exagerada. E uma Coralina, não é? A Coralina propriamente dita é uma das minhas cachorras, né? Tá. Até porque o nome dos outros cães não combinaria exatamente com o nome de creche de cachorro. Depois vai ter que contar. Mas diz qual era. A gente tem uma frasezinha aqui que a gente gosta sempre de passar pro o convidado, né? Pra você falar um pouco mais de você, assim, quem é você na fila do cão? É verdade. Quem sou eu na fila do cão? E agora? E agora? Bem, eu sou na fila do cão primeiro, antes de tudo, antes do meu lado profissional, vou ser considerada uma louca dos cachorros, né? E porque eu penso em cachorro, falo de cachorro 24 horas, adoro o assunto, tanto é que eu transformei o meu hobby, né, de cuidar de cachorro em profissão. Em profissão. Né? E hoje em dia, 10 anos depois... Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos trabalhando com isso. Hoje em dia estou à frente de 2 unidades da creche Coralina Mundo Pet, tá? Que é creche e hospedagem. Então, tem a creche durante o dia e à tarde, tem a hospedagem à noite, tem o guia Pet Friendly no final de semana. Isso. Ou seja, meu mundo, vocês já viram, é 24 horas sobre cachorro. E é isso, essa virada tua, né, para voltar-se profissionalmente para hospedagem, para creche, né, para Coralina, talvez, né, que foi o que te mobiliza. Né? O que é que te inspirou, assim, como que isso, né, essa mudança de chave aí, como é e quem é, né, a Coralina Mundo Pet hoje, pensando até nesses 10 anos. Muita coisa mudou. Isso, Surgiu de alguma demanda tua? Exatamente, e é por isso até que eu vou comentar sobre isso, onde surgiu, né? Antes de eu abrir, vamos voltar alguns anos antes de eu abrir, quando eu peguei, até meu atual marido, na época namorado, ele adotou a Tequila. Por isso que eu falei que não, a Tequila não tem como ser nome de creche de cachorro, talvez num bar de pet algum dia. E quando ele pegou a Tequila, eu fiquei enlouquecida pela Tequila. Enlouquecida. E nisso virou minha chave de tudo que eu tinha interesse antes, todos os meus interesses voltaram para Tequila. Na época até eu não coloquei na minha formação, mas eu sou pós-graduada em marketing empresarial. Então tem mais outro bichinho. Tem mais outra bichinha. Então assim, eu trabalhava muito na parte de turismo, marketing, eventos, hotelaria, tudo nessa parte, de repente todo o meu olhar voltou-se para os cães.
E um ano depois, inclusive, eu peguei o Jack Daniels, né? Vocês estão entendendo, né? A gente está entendendo um pouquinho como é que funciona a família. Isso. Mas não fui eu que dei os nomes, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas como eu fiquei muito obcecada realmente pelos meus cachorros e pelo assunto cachorro, então nada mais natural de que tudo na minha vida começou a pegar rumos diferentes, até que eu precisei da primeira hospedagem para os meus cães. Que legal. Aí a história começou de fato. Deixa eu só tomar uma água. Sim, toma um fôlego, porque essa vai história. esquentar. Vamos lá, no caldeirão da roda aqui. Vamos lá, que eu tô falando de 14 anos atrás, quando todo o mercado pet era mato. Vocês acompanharam isso, né? Então, teve o boom, hoje em dia, que a gente tá falando de 8, 9 anos, que deu esse boom sobre o mercado pet. Antes tudo era mato. Então, quando eu precisei da minha primeira hospedagem para minha cachorra, o que eu fui procurar, que era condizente do jeito que eu cuidava da minha cachorra e do jeito que eu queria que cuidassem da minha cachorra, eu não achei no mercado. E eu tive... A primeira experiência foi péssima. Um ano depois, que daí eu já tinha o meu segundo cachorro, eu falei, não, eu vou para um outro lado agora, né? Que pela primeira vez eu tinha procurado uma hospedagem domiciliar, achei péssimo do formato que eles tinham, que não era do meu imaginário, né? Eu tinha imaginado uma coisa, eu cheguei lá, era outra. Então, daí um ano depois eu precisei de novo de hospedagem. E daí falava que o cachorro ficava correndo no gramado maravilhosamente. Quando eu descobri, não era muito isso não, eles ficaram presos no canil. Então eu tive outra péssima experiência. E daí eu fiquei matutando, né? Eu falei, eu nunca mais vou deixar meus cachorros neste tipo de hotel. E eu vou fazer o meu. Porque daí a gente começa, né? Dentro do imaginário que eu tive do que seria um hotel ideal, eu não achei. E eu falei assim, então eu vou criar, porque não existe nada parecido, né? Que era unir o melhor dos dois mundos, que até hoje é o que eu sempre falo. O melhor dos dois mundos, do indoor e o outdoor, né? O de dentro de casa e o de fora de casa. Então, eu levo isso como filosofia até hoje, tanto para os meus cachorros quanto para os meus hóspedes, de curtirem a vida enquanto cachorro, brincar na grama, fazer buraco na terra, na areia, roer graveto, tudo mais. Mas ele ter o outro lado, dele poder dormir numa almofadinha, quentinha, com cobertinha, pijaminha, com biscoitinho e tudo mais. Que é unir os dois, o melhor dos dois mundos. E foi assim que eu criei a hospedagem Coralina Mundo Pet. Então, aí o nome também para elas. E o nome foi uma homenagem à Coralina, minha cachorra. É a mais velha daí? É a mais nova. Agora é do meio, né? Porque agora tem o Quindim, que é o quarto elemento. E então eu coloquei... Um pouquinho o nome da Coralina aí, né? Que daí eu coloquei Coralina, eu que dei o nome de Coralina e eu que dei o nome de Quindim, tá? Então, para vocês entenderem. E o terceiro? É a Tequila, a mais velha, o Jack, que é o segundo, Coralina a terceira e Quindim o quarto. Quindim o quarto. Bebida, Coralina... tipo, quando eu era jovem... sobremesa. Aquela coisa, quando você é novinho, você fala de bebida, daí quando você fica mais velho, você começa a pensar em doce. E a Coralina é no meio do caminho, ali é o meio termo. No meio do caminho. E então, em homenagem a ela, eu criei, né? Em homenagem ao nome dela, eu criei a hospedagem. Começou com uma hospedagem domiciliar, em que eu oferecia aquilo que no meu imaginário era o ideal, quando eu fui hospedar na primeira vez, que era o cachorro sair, passear. Então ele ia comigo para todos os lugares. Eu fazia um parque por dia passeando com os cachorros, que eu tinha essa mescla de levar a passear o cão e hospedá-lo ao mesmo tempo, né? E daí chegava em casa, ele dormia na almofadinha, na sala, vendo televisão comigo, né? Então eu consegui unir os dois mundos ali. E isso foi evoluindo. A demanda de creche começou a aparecer, né? E eu descobri nessa época, né, já há 10 anos atrás, que o mercado ainda não tinha descoberto que existia uma grande demanda de pessoas que já tinham os pets como filhos e eles desejavam de serviços um pouco mais
humanizados nesse sentido de ter mais conforto. Acolhedor, exatamente. Acolhedor. Você sabe o que eu pensei. Eu sei. Eu sei para onde é que ela está querendo ir. Mas pode me perguntar que eu tenho a resposta para isso, tá? Pode vir com todas as perguntas capciosas que você precisar. E defendo muito essa parte também. Mas então foi assim que cresceu. Que nasceu também e cresceu. Por demanda, né? Uma demanda que estava lá, ávida por ter serviços mais acolhedores, de pessoas que tinham o cachorro como filhos pet, e que não queriam que o cachorro ficasse num canil, não queriam que o cachorro ficasse preso numa baia, e que eles queriam esse serviço mais próximo de quem estava cuidando, da tia, né? Tia da creche. Da tia da creche. E esse acolhedor é a partir do olhar humano, né? Vale pontuar. Ela não pode perde, perguntar, pode ela não perde a oportunidade. A gente vai chegar lá. Mas vou ainda ficar nesse âmbito aqui da hospedagem e da creche, né? Então, fazer esse meio termo, né? As rotinas, né? A prática das atividades com eles. Você tem um planejamento para isso? Então, assim, isso que eu falei, eu tô falando de quando eu comecei há 10 anos atrás. Ainda bem, né? Felizmente, as coisas só foram crescendo. E, claro, eu tive que também rever como que seria a forma de cuidar desses cães ao longo do dia, tá? Então, hoje em dia, eu tenho um espaço. Ambas as creches são bem parecidas, até estruturalmente, ambas têm o bambuzal, ambas têm o deck, né? Então, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, a gente tem ali, cada uma deve ter um espaço de mais ou menos 600, 700 metros quadrados onde os cães podem ficar. E daí tem a parte também do pernoite, que é internamente, tá? E sim, eles são acompanhados por monitoras, né, que ficam o tempo todo, então eles são 100% do tempo acompanhados, tanto para monitorar os comportamentos naturais dos cães, que a gente deixa eles livremente para serem... Lá é cachorro, é ser cachorro. Natural. Exato. Mas também pincelado ao longo do dia, a gente vai fazendo vários tipos de atividade também. De cunho sensorial, cognitivo, etc, tá? Então, a gente estimula também a parte bem pensante do cachorro, isso pincelado, né, ao longo do dia, mas pelo dia todo a gente deixa eles livres para eles brincarem, correrem e poderem fazer as cachorrices deles. E a partir da tua fala, Paula, né, daí eu volto na questão do acolhimento, né, porque... na tua fala, você disse que você teve que repensar o que você estava fazendo quando você criou a creche, pensando no conforto dos animais, né? E eu acho que é meio que isso, assim, que eu falo dessa questão da visão do acolhimento ser a partir do humano. Porque, às vezes, podem ter pessoas que pensam assim, não, então, esse cão que eu cuido do meu apartamento, que não vai na terra, que não... O passeio, às vezes, é no colo, que é um cão de porte pequenininho. Entendi. Né? Isso. Que não pode expressar determinados comportamentos que é natural da espécie. Talvez olhasse para o que você está fazendo, que é em prol do benefício de uma saúde psíquica do pet, e fale, não, isso daí é maus tratos, isso aí eu não quero. Porque imagina, vai sujar a pata do e vai colocar o animalzinho lá misturado com um monte de outros animais, às vezes vai sujar o pelo. Diferente. Então, você também teve que repensar essa questão do acolhimento a partir do olhar humano, né? Mas assim, eu repito, desde sempre eu tentei unir o melhor dos dois mundos. Então, o melhor do mundo outdoor, né, do lado de fora, é o cachorro poder ser cachorro. Sim. É o cachorro poder, isso que eu falei, é correr, caminhar, brincar, rolar na terra, cavar os buraquinhos dele, roer não é nem o brinquedinho de nylon, ele vai lá, self-service, arranca o bambu, e acontece, ele arranca o próprio bambu do pé e sai roendo. Caça o bambu? Deixa lá, deixa que eu me sirvo, tia, né? Então, ele ter a possibilidade de fazer tudo isso, mas a partir do momento que ele está dentro de casa, ele tem os mimos que os humanos gostam de dar, e ele também acabou se acostumando, né? Então, um cachorro que vive dentro de casa, deixá-lo pro lado de fora, até ele se acostumar, não é o meu trabalho, tá? Então, eu tenho
a questão de, pode ser cachorro, do jeito que você quiser do lado de fora, entrou, você vai ter um conforto, vai ter um mimo. Sim. Tá? E na verdade, uma coisa não exclui a outra, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho assim, que a humanização, ela não é de todo ruim. Porque tem várias coisas humanas que vêm para beneficiar o pet, que vêm para ajudar. Até mudou, né? Antes a gente falava contra essa humanização pensando no bem-estar do pet, e hoje a gente já fala em humanização excessiva. É humanização excessiva. Né? A partir do momento que você bota um cachorro dentro da tua casa, já está acontecendo a humanização. Isso. Não tem como. Então, o que a gente faz é realmente olhar pelos dois olhares, tanto pelo cão quanto pelo do humano, e oferecer o melhor para o cachorro desses dois universos muito diferentes, que é do cachorro e do humano, mas que a gente consegue condensar numa coisa só. Conciliar isso, né? Exatamente. Para o seu cliente, que é o pet ou é o humano? Os dois. O cliente... O humano paga a conta. O cliente é o cachorro e o humano dele. Quem eu hospedo é o cachorro. Não sei se vocês entendem essa diferença. Sim. Né? Não tem como eu excluir nenhum nem outro nessa tríade que seria o que é bom para mim, o que é bom para o cachorro e o que é bom para o humano dele. E falando nos desafios, né, Paula, assim, que a gente tá falando dos desafios da creche hoje, né? Assim, pensando nisso, é para todo cachorro? Não, definitivamente não. Porque a creche, ela demanda certas exigências de comportamento que não é para todo cachorro, tá? Principalmente para meu estilo de creche, que é uma creche coletiva, né? Então, assim, a gente faz uma triagem que a gente chama de avaliação comportamental. Quando o cliente me liga, o cliente humano me liga. Por quê? Porque eu preciso avaliar se aquele cachorro vai ficar bem no meu ambiente, tá? Em questão de se ele vai ficar bem no ambiente que ele não conhece, com os humanos que ele não conhece, com outros cães que ele não conhece. Tudo isso na ausência do dono. É muito diferente o comportamento. Novo, né? E é muito diferente o comportamento do cachorro quando ele está com o tutor e quando ele está longe do tutor. É muito diferente o comportamento do cachorro quando ele está dentro da casa dele e quando ele está num ambiente onde ele nunca esteve. O tutor é sempre o problema, né? Não necessariamente, né? Eu vejo eles como aliados, na verdade, porque eu preciso deles. Mas deixa eu te falar, muita gente às vezes demoniza o humano, né? O tutor, mas se você conseguir trabalhar com que ele possa ser seja um colaborador, porque assim, claro que a gente, como a gente trabalha com isso, a gente é especialista nisso, então só de olhar para o cachorro a gente já, né, sem falar, já vem a lista, assim, já vem a lista aqui, e a gente já pode falar isso, né, o jeito que a gente vê alguns desvios de comportamento do cachorro. Ou você faz um scanner no dog e já sabe como é o tutor? O cachorro, ele fala tudo o que acontece na casa. Ele não precisa saber falar. Ele não precisa falar português para ele me falar tudo que rola. Ele fala cachorrês para nós, o cachorro fala cachorrês. Ele fala cachorrês, mas ele conta tudo que rola na casa dele. Ele pede socorro, né? Também vai pedir socorro. Também, algumas vezes sim. Quero mas... Por favor, me resgata desse Mas sabe que eu tenho uma coisa muito legal. As pessoas que vêm me procurar, elas já têm mais ou menos uma ideia de que ela precisa melhorar tanto a rotina do cachorro quanto como ela lida com esse cachorro. Ela já está preocupada com o bem-estar dele. Né? Exato. Então as pessoas que vêm me procurar, elas saíram do nível 0, entendeu? Elas já estão no nível um pouco acima. Então muitas vezes eu falo de adestramento, comportamento, enriquecimento ambiental, que são às vezes palavras que para um leigo as pessoas não sabem. Essas pessoas costumam já saber mais ou menos o que é. Então por isso que eu falo, eu não saio do 0. Eu saio já de um patamar um pouco mais alto. Então, que hoje, né, tem esse perfil também diferenciado dos tutores que vão buscar uma hospedagem, uma creche. Nesse sentido... Claro, quem procura a creche é um pouco diferente do perfil de quem procura hospedagem. Então, a gente está falando de dois serviços complementares, porém diferentes. Tá? Quem vai procurar hospedagem são aquelas pessoas
que precisam viajar e precisam deixar o cachorro em um lugar. Tá? Então, esse é um perfil talvez do mais leigo, né? Essa pessoa que a gente está falando, exatamente porque ela tem uma necessidade pontual, que é deixar o cachorro em algum lugar em segurança, né? Agora, quem vem procurando serviço de creche são essas pessoas que elas já estão muito mais ligadas em todas as atualizações do comportamento animal. Né? Então, eu vou falar algumas questões sobre bem-estar, esse tipo de coisa. As pessoas já estão bem além. E elas estão procurando uma creche exatamente porque elas estão precisando de ajuda por conta daquele cachorro que elas já viram que ele tem talvez um déficit de bem-estar na casa dele. Né? Então, por isso que eu falo que elas são mais minhas aliadas do que... É que hoje eu acho que a gente já entende que essa coisa do destruir a casa já não é uma coisa natural do filhote. Não, de jeito nenhum. Todo mundo hoje já tem uma certa... coisa, é assim mesmo, né? Cachorro ele melhora sozinho. Melhora sozinho. Eu falo, não, vai piorar, amigo. Você passa. Vai ficar muito pior, eu falo. Hoje eu acho que a ciência já evoluiu muito nesse sentido do estudo do comportamento canino para dizer que, olha, não, peraí, isso aqui antes a gente considerava normal, porque acho que a gente veio até de uma adaptação, né? Porque o cachorro que ficava fora de casa, de repente passou para dentro de casa e agora a gente está fazendo uma transição olhando, não, peraí, ele entrou, mas não dá para também humanizar as necessidades, né? O que acontece é o seguinte, quando... Isso é muito recente, tá? Quando a gente fala de 10, 20 anos atrás, extremamente recente. Sim. Mas o que acontece? Os cães, eles, há pouco tempo atrás, quando as famílias até eram mais numerosas, né? E tinham as crianças, né? O cachorro, ele tinha o posto de cachorro do quintal. Aquele cachorro do quintal, ele mantinha uma distância dos seus tutores, né? Ele era lá e nós aqui. Ele dormia lá e nós aqui. Ele brincava lá e nós aqui. Então, existiam situações pontuais ao longo do dia em que os tutores iam lá para entreter o cachorro, brincar, mas eram situações pontuais. Não tinha tanta interação. Não tanta interação. Então, não se via o cachorro com um olhar tão próximo quanto a gente vê hoje. A partir do momento que o cachorro entrou no apartamento, que é uma coisa muito típica das grandes cidades, né, que a maioria das pessoas vive em apartamento, elas querem ter um cachorro, o cachorro entra no apartamento. E daí o que acontece? Existe uma relação que antigamente tinha uma distância e de repente a relação fez assim. Agora mudou o vínculo. Aquele cachorro que fica grudado em você 24 horas. É aquele cachorro que você vê muito mais perto as necessidades que ele tem. E necessidades novas que foram criadas a partir do momento que você tirou ele de um quintal e colocou ele dentro de casa. Então, novas necessidades foram sendo criadas e novas especialidades e profissionais foram sendo criados exatamente para ajudar esses tutores que colocaram o cachorro dentro de casa. Uma adaptação. Legal. Adaptação de todos os lados, digamos assim. Então, a creche, a hospedagem, elas vêm para ajudar a rede de apoio. É uma rede de apoio, com certeza. Para a família, né? Para a família, que tem principalmente, claro que a gente está falando de um modo geral, mas de modo geral são essas pessoas que têm o cachorro dentro de casa e que dentro de casa o cachorro não pode expressar os comportamentos naturais que você tinha comentado, porque tudo para um apartamento é anti-cachorro. Né? Ele vai correr, o vizinho de baixo reclama. Ele vai latir, o vizinho do lado reclama. Ele vai cavar. Ele olha e fala assim: o que dá para cavar? Uma almofada, né? O sofá? Então vamos lá cavar o sofá. Dá pra abrir essa parede. O que tem de madeira para eu roer? O batente da porta, que delícia, né? Então, assim, o apartamento ele é totalmente anti-cachorro. Então, os tutores vendo essa necessidade que o cachorro ele precisa extravasar esses comportamentos naturais, pedem ajuda da creche. Né? E outra coisa, quem tem quintal sabe que o cachorro ele tem espaço para correr. Quando você mora em apartamento, o teu cachorro ele praticamente não corre mais. Porque mesmo que você vá passear com ele, você vai passear no seu ritmo. Que é andando, que o cachorro ele fala, pelo amor de Deus, você pode andar mais rápido, né? E então a creche ela também vem com esse aliado, como um aliado, de que é o único lugar que a pessoa pode soltar o cachorro em segurança.
E ele poder correr. E ele pode ser cachorro daí, E ele pode ser cachorro. Ele pode ser... Porque muitas vezes a pessoa passeia com o cachorro 2, 3, 4 horas seguidas e não dá conta ainda da energia do cachorro, porque ele ainda quer correr, né? Principalmente os filhotes. As raças com mais energia, os filhotes, correr o dia inteiro. Tipo caramelo. Isso. Eu tenho 4 vira-latas, eu sei muito bem como é que é. Tem alguns cães de tutores mais ansiosos que às vezes precisam né, gastar um pouco mais de energia. Exatamente, né? Então... Não é uma indireta. eu não sei de nada. Então a creche, ela vem como aliado. Pois é, acabou de falar. Então a creche é para isso. Ela vem então como uma aliada para aquele tutor que já está vendo novas necessidades daquele cachorro que mora dentro do apartamento, que eram cachorros que não tinham essas necessidades enquanto eles moravam no quintal. Ou elas nem sabiam que eles tinham essa necessidade. Isso é bem importante falar. Isso que nem sabia, né? Nem sabia. Ela então a creche, esse aliado, ela é preventiva, né? Na verdade, eu acho que o humano teve que aprender a lidar com esse animal, que houve essa aproximação de vínculo, porque, e eu acho que a gente fala isso muito aqui, né? A gente partiu de um extremo, que era o cachorro é cachorro e pronto, para um extremo de uma humanização excessiva, patológica. Exato. Que acaba não deixando o cachorro ser cachorro. A gente tá falando daí num extremo oposto, né? E eu acho que agora a gente tá buscando um meio termo aí, né? Eu acho que o meu trabalho é fundamentalmente isso, de mostrar para os tutores que o cachorro, ele pode ser sim humanizado, contanto que os tutores possam satisfazer as necessidades naturais do cachorro, tá? Isso. Então, nada impede que o cachorro use roupinha, durma na cama, tenha uma caminha macia e até faça festinha de aniversário com bolo e salgadinho, contanto que você saiba que aquilo é uma forma de... Porque eu também preciso ser agradada enquanto humana, tá? Mas e que aquilo não esteja prejudicando o meu cachorro enquanto espécie canina e que eu também ofereça como contrapartida o que ele realmente gosta e do que ele realmente precisa, tá? Então, por isso que eu falo que eu não sou super anti-humanização, porque... se eu pego um cachorro, é porque eu preciso também extravasar as minhas necessidades humanas, tá? Eu quero que tenha um cachorro fofinho e quentinho, eu quero poder dar um beijinho no meu cachorro, adoro comprar tralha arada para o meu cachorro, que eles têm de tralha, meu marido que... Né? Então, essa é a minha forma humana de expressar o meu amor por eles, né? Vamos fazer festinha com chapéuzinho? Vamos. Eles olham tipo, tá bom. Mas o que eu falo é pra você. É pra mim, é pra mim. Pra eles é apenas um treinamento gourmetizado, porque eles estão sentados ali na mesa e eles estão sentados com o chapéuzinho, porque eles vão ganhar um pedaço de frango depois. Acho que tá tudo bem pro cão, ok. Sem forçá-lo a nada. Essa boa medida, né, Val? Sem forçá-lo a nada, né? Até todos os cachorros da creche, eles recebem treinamento, sim, para participarem de festinhas, tá? E eu falo que a festinha nada mais é do que um treinamento gourmetizado, tá? Porque no dia a dia, eles aprendem... Agora a gente vai contar os segredos da creche. Conta. Né? Porque ninguém sabe, tipo, ele fica sentado na frente do bolo, né? Cantando parabéns, com o chapéuzinho, né? Como que é o nosso olhar em relação àquilo? Porque existe o olhar do humano, existe o olhar do cachorro, existe o olhar da gente que está treinando o cachorro, né? Dos professores do cachorro. Então, todos os dias a gente treina o sobe, que é o cachorro subir em algum local, senta, o cachorro fica sentado, fica nesta posição para eu me afastar, né? E o cachorro tem que fazer contato visual comigo para eu liberar o petisco para ele. Você coloca uma música, você coloca um chapéu e você canta um parabéns enquanto ele está naquela posição e tá tudo certo. Então, para mim, tem humanização no sentido de ter um painel escrito parabéns, floquinho atrás, alguma coisa assim. Os apetrechos pro humano. Os apetrechos, os salgadinhos, né, que a gente brinca que não é salgadinhos com L, é com U, é o salgadinho. Então tem a coxinha, tem o quibinho, tem o bolo com a velhinha, etc. Mas tudo aquilo é para satisfazer sim o meu lado humano, mas de certa forma eu também não estou prejudicando o cachorro a partir do momento que ele fala assim, poxa, se é para ficar sentado aqui esperando vocês cantarem parabéns para depois vocês me liberarem um quibe de carne,
tá tudo certo, tá tudo certo. Porque o treinamento eles fazem... E porque o treinamento que eles fazem para ficar paradinhos ali é diário, né? Sim. Tanto é que muita gente que vem, que começa a creche recentemente, vê as festinhas que a gente faz, eles perguntam, eu posso fazer a festinha do aniversário do meu cachorro, que o aniversário dele é semana que vem. Eu falei, não, porque ele ainda não está treinado o suficiente para a gente poder fazer esses comandos com ele, para que ele possa ficar bonitinho, de boa vontade, né? De vontade própria, enquanto a gente faz toda a festinha. Então, eu falei, ano que vem a gente faz. E esse era um desafio, quer falar? Você fala e depois eu falo. Tá bom, vou falar então. É só fazendo um paralelo, assim. Essa era a minha frustração, digamos assim, quando eu tinha o banho-tosa, porque é o animal que vai para a data comemorativa, muitas vezes, né? E que não tem tempo hábil para você fazer esse tipo de adaptação, mas o tutor tá esperando a foto. É que o banho-tosa é diferente, porque ele vai lá só para tomar banho, né? Então, eu tenho... A creche bem adaptado, diferente. A creche é uma espécie de escola. Isso. A minha creche, não posso falar por todas, mas a minha creche é uma espécie de escola, tá? Então, sim, é muito diferente de um banho-tosa, que o cachorro só vai lá para tomar banho e você não tem, você não faz atividade nenhuma com o cachorro, você não faz treinamento com o cachorro, você não cria vínculo com o cachorro. Talvez você sinta essa diferença no cão da hospedagem, né? O cão da hospedagem, ele não fica para tirar foto. Aí assim, né, segredo dos bastidores, né? Geralmente embaixo da mesa tem alguém só segurando o pezinho dele. Do tipo, fica aí, Lu. Eu falo assim, só segura o pezinho dele, que daí eu tiro foto em cima e tá tudo resolvido. Mas o que eu ia, acho que vai um pouco nessa direção. Então, a creche, a tua proposta, né, de creche, ela educa. Também educa. Ela visa uma educação também. Exato. Isso. Exato. Que é um processo, né, de escolarização mesmo. Porque assim, a creche, eu tô falando de médio a longo prazo. Quando uma pessoa vai deixar na creche, diferente de hospedagem, que a hospedagem é, sei lá, do dia 20 ou 25, né? E não necessariamente aquele hóspede vai ser o meu aluno. Eu tenho muitos hóspedes que eles são recorrentes de hospedagem, mas não necessariamente são meus alunos de creche. Então, por isso que eu falo que são dois mundos diferentes. São complementares, porém diferentes. Sim. Mas quando a pessoa me procura para creche, eu estou ali estabelecendo um contrato com ela de médio a longo prazo, né? Se for de vontade de ambas as partes. Então, eu posso trabalhar... Tem cachorro lá que está há 6, 7, 8 anos comigo. Então, tem cachorro que eu vi, chegou bebezinho, que hoje em dia ele já usa ração sênior, né? Então, a gente está falando de o cachorro ir toda semana, no mínimo uma vez na semana para creche. Então, eu posso estabelecer uma rotina adequada para ele, eu posso ensinar muita coisa para ele. E eu vou ser uma das pessoas, o braço direito daquela tutora, para que o cachorro ele tenha um dos melhores dias da semana dele. É aquele cachorro que ele passa muito tempo sozinho, né? E o dia da creche é o dia mais legal para ele. Então eu quero aproveitar todo esse entusiasmo do cachorro, não só para ele brincar, extravasar, né? Fazer os comportamentos naturais que a gente sempre fala, mas também ensinar esse cachorro. Isso que você disse para o exercício, né? Um exercício cognitivo, um exercício social. Exato, porque assim, eu não posso negar que eu estou em Curitiba, que é uma capital de 2 milhões de habitantes. Então, esse cachorro, ele não mora no campo. Ele tem que saber ser cachorro, mas ele também tem que saber se comportar numa cidade grande. O universo dele, tirando os dias que ele está em creche, é um universo totalmente voltado para humanos. Então, esses treinos, ele também beneficia o tutor quando ele não está na creche. Né? Por quê? Daí vem aquele paralelo daquele meu outro Instagram, que eu falo assim, enquanto teu cachorro não está comigo na creche, eu também vou te ensinar e eu também vou te ajudar quando você quiser sair sozinha com ele, né? Porque até esses tempos atrás, uma cliente minha, ela falou, Paula, sabe que hoje em dia eu tô comendo? Foi a dona do Otto que falou isso pra mim. Ela falou assim, antigamente ele só vinha pedir, agora eu sento pra comer, ele senta e fica olhando pra minha cara. Eu falei, quem será que ensinou isso pra ele, né? Porque então o que eles aprendem numa creche, eles também levam para casa. Não só de treinamento, mas também de relaxamento. Ele pode ser cachorro à vontade o dia inteiro, para quando ele voltar para casa,
ele ter um pouco mais de ajuste numa vida voltada para humanos, como é o apartamento, como a gente tinha falado. Legal, legal. Ô, Paula, e eu fiquei pensando aqui na parte veterinária da coisa, né? Que você falou que acompanha os cãezinhos lá ao decorrer da vida, né? Existe alguma patologia, né? Ou alguma condição que, de repente, esse cachorro não pode mais para creche? Sei lá, alguma cachorrinho mais idoso que tem alguma cardiopatia ou que tem algum problema ortopédico um pouco mais sério, coluna? Olha, daí tem interferência do médico veterinário, tá? Então, nesse sentido, eu trabalho muito mais com a cabecinha do cachorro, né? Com a parte comportamental. Então, muitos tutores acabam vindo me perguntar, olha, meu cachorro teve um problema de coluna. Eu falo, olha, eu vou seguir a indicação do médico veterinário. O médico veterinário não é meu inimigo, ele também é meu... a não ser quando ele quer interferir no meu trabalho, né? Mas... Quando quer entender de comportamento. Quando ele quer se meter no assunto comportamento. Mas, no geral, assim, o cachorro, quando ele tem um problema de coluna, que daí ele precisa ter uma atividade física um pouco mais restrita, a creche não é indicada, ou então, no máximo ali... pouquíssimas horas por dia, né? Mas... Faz uma adaptação, digamos. Exato, mas assim, é muito complicado pra gente quando o cachorro, ele corre algum tipo de risco, né? Então, por exemplo, muita gente vai lá, às vezes, meu cachorro teve quase uma paralisia, então você segura o meu cachorro para ele não pular? Não, melhor ele ficar um tempo longe, né? Porque é muito complicado o cachorro chegar. Hoje em dia eu não sei qual que é o parque da moda, na minha época era o Play Center, né? Já tô dizendo qual que é a minha idade aqui, né? Então, assim, segura uma criança no Play Center, no Hopi Hari, num parque aquático. Não segura, então é melhor nem ir, tá? Se recupera. Segue todas as ordens do médico veterinário. Quando ele fica bem, aí ele pode voltar, tá? Então, principalmente problemas de coluna é bem complicado, porque se tá como restrição o cachorro correr, pular, brincar, e eles brincam de uma forma, né, super delicada, eles não brincam de Barbie, né? Eles super cachorros, né? Então, são situações que eu não consigo controlar, e eu prefiro que ele fique afastado por um tempo, digamos assim. E daí, quando ele voltar, ele volta 100% para que ele possa aproveitar 100% o ambiente. Legal. Muito bom. Eu tenho mais uma curiosidade. Pode perguntar. Que esse espaço da creche na relação com a comunidade, com o entorno ali. Como que isso reflete ou... Você quer saber se tem reclamação de vizinho? Isso, tipo assim... Ou assim, né, as crianças na escola vão ensaiar a banda da escola e o pessoal do prédio fica enlouquecido com os ensaios das crianças. E daí né? Então, as creches de cachorro, como que isso interfere nesse Porque espaço? O latido excessivo que... O latido excessivo... né, nisso, né? Mas o latido excessivo, ele não é uma expressão natural da espécie. Ele está demonstrando que tem alguma coisa errada. Se for um latido coletivo, né? Coletivo pontual tem, mas ela tá certa no sentido de... Eles estão lá entretidos. Aquele cachorro que late incessantemente o dia inteiro, ele tem algum problema. Ele tem alguma situação que tem que ser resolvida. Neste caso, eu converso com o tutor e falo assim, olha, procura o médico veterinário, porque alguma coisa não está correta no comportamento dele, tá? Uma creche, ela não tem que... É uma confusão, tá? Colocando um parênteses. Muita gente acha que creche é terra de ninguém, tá? No sentido de, meu cachorro vai fazer o que ele quiser, né? Não, existem regras também. É uma escola. Então, assim como o ambiente da recepção não é um mijódromo, né? Que a pessoa chega, o cachorro sai fazendo xixi por tudo. Querida, aqui é uma recepção. Não é terra de ninguém, né? Então, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Sim, tem regras. Tem regras. No pátio, onde os cachorros ficam, também tem regras. Então, aquele cachorro que late incessantemente, ele tem alguma situação que ele tem que ser resolvida. Ele é convidado a se retirar. Digamos que a mamãe tem que, assim, a mamãe é convidada para ir para a diretoria. Isso, né? A mamãe vai a mamãe recebe uma cartinha para ir para a diretoria. Observe mais atentamente o que está acontecendo com o seu filhote, né? Não, é que a gente coloca a situação,
tá? Situações atípicas, né? Vamos colocar assim. A gente está falando de latido em excesso, mas tem vários outros tipos de comportamento que elas são inadequadas porque eu estou falando de coletivo, tá? Não estou falando do cachorro individual dentro da casa dele. Eu estou falando de um grupo coletivo. Então, tudo que eu analiso sobre o cachorro é o comportamento dele num coletivo de cães, tá? Então, quando alguma coisa sai do normal, a questão é tentar entender o que está acontecendo. Tá? Tentar entender o que está acontecendo com ele, quais são os estímulos, e na casa dele também, o que está acontecendo. Às vezes procurar um médico veterinário para entender se existe algum tipo de situação neste sentido, que a gente possa também ajudar o tutor da melhor maneira possível. Tá? Mas a creche, como você tinha me perguntado antes, ela não é para todo tipo de cachorro. E esse é um dos exemplos. Um dos exemplos que o cachorro que late o dia inteiro, das duas, uma, ele está sozinho o dia inteiro, que não é o nosso caso, que o nosso caso tem monitor o tempo todo, ou ele tem algum tipo de patologia. Aí, o que acontece? A gente consegue, se tem alguém o dia inteiro com um cachorro que tem um comportamento, entre aspas, normal, ele não é aquele lugar que no imaginário das pessoas que é um pardieiro, digamos assim, né? Vamos colocar em português claro, né? Então não interfere na comunidade, é tranquilo, não é nada que... Assim, latidos pontuais, claro que vai acontecer. Numa das minhas creches que fica ali no Bigorrilho, umas 3 vezes por dia, talvez mais, passa uma família de saguis por cima das árvores, né? Que lá é muito arborizado. Imagina os cachorros que ficam polvorosos até os saguis fazerem todo o trajeto dele e falarem tchau, estamos indo para o parque, né? Aí, estamos voltando para casa. Então, os cachorros, eles ficam latindo. E eu acho até interessante, porque o cachorro, pela primeira vez na vida, tá vendo o sagui, né? Então, daí voa um jacu, daí cai uma pena do jacu lá. Então, é também uma interação dos cachorros. Mas é pontual, é o tempo dos bichos passarem. De repente, para alguém no estacionamento, eles escutam um barulho diferente, eles vão latir. Mas são latidos pontuais, porque também é uma forma do cachorro se expressar. Mas o latido incessantemente, algum problema tem. Sim. Mas assim, voltando, então a comunidade não há com que se preocupar, né, nesse espaço da creche, porque as rotinas, como o trabalho a rotina tanto, né? Não, porque assim, a gente tem um... Isso, talvez a comunidade. No meu caso, assim, eu tenho um controle de biossegurança, tá? Então, todos os cachorros que entram lá são saudáveis, vacinados, tudo certinho. Existe um controle também de higiene rígido nas dependências da creche. Aceita não castrado, Paulo? No meu caso, macho não. Tá, porque... Mas existe que... Fêmea não castrada? Existe. Existe. Daí cada um... Quando ela entra no cio, eu peço para afastar ela um mês. Tá? Então, a partir do momento que ela começa os indícios de que ela vai entrar no cio, ela já é afastada. E só depois de um mês que daí ela volta. Tá? Então, as fêmeas eu consigo ter melhor controle, né? Do que os machos não castrados, realmente, eu não consigo. É mais complicado. No meu grupo, eu não consigo lidar muito com isso, tá? Outras creches, cada uma tem o seu próprio critério. Não é uma regra. Não é uma regra da vigilância sanitária que eu só posso. Não. Tá? Quanto a isso, não. Daí cada um faz as suas próprias regras, tá? Então, existe, por exemplo, um regulamento ali da vigilância, que daí a gente segue. Agora, esses pormenores, cada creche faz a tua, tá? Legal. E você tinha me perguntado alguma coisa que eu esqueci. Não, eu quero te perguntar uma coisa. Não, eu também, mas não dá mais, Val. Não dá, peraí, mas 5 minutos. Não, eu tenho mais uma coisa para perguntar para ela que eu não Perguntem. Aproveita, gente. Eu quero aproveitar, é isso mesmo. Eu ia te perguntar, Paula, porque a gente falou aqui, estamos falando dos desafios de uma creche, né, para pets, para cães. E o que eu ia te perguntar, você falou sobre o latido excessivo, que seria um convite a avaliar o comportamento desse animal. E que outros comportamentos que poderiam alertar? Isso, digamos assim, aqueles cachorros do cartão amarelo que você quer dizer. Quando eles, por algum motivo, eles começam a mudar o comportamento deles em grupo, tá? Então, aqueles cachorros que começam como eu te disse, né? A gente faz uma avaliação prévia para o cachorro entrar, que ele não pode ter nenhum tipo de agressividade. Se ele começa a apresentar algum tipo de agressividade, seja por posse, né? Os cachorros têm muita posse, às vezes intolerância, cachorros brincando, ele já começa a se irritar muito com aquilo. Então, são
alertas de que aquele ambiente já não é mais adequado para o cachorro, tá? Porque o cachorro, para ele viver na creche, para ele frequentar a creche, ele tem que estar bem naquele lugar. Então, alguns cães e algumas raças têm mais predisposição para isso, eles são um pouco intolerantes a conviver em grupo. Isso é muito importante de falar. Né, que a pessoa fala, mas meu cachorro é bonzinho, eu juro. Eu falo, gente, eu não estou avaliando o teu cachorro na tua casa. Eu tenho que avaliar o seu cachorro em grupo. Sim. Tá? E às vezes no grupo tem muitos cães que eles não toleram muita movimentação, muito agito, muita bagunça, que faz com que eles fiquem irritadiços e que eles comecem a ficar muito possessivos com tudo que tá rolando lá dentro. Digamos, então, que esse pet, às vezes, vai precisar de um adestramento antes... Provavelmente, isso. Para se adaptar. É um alerta que é um médico veterinário ou um adestramento. Né? Então, nesse caso, o adestrador, ele é a pessoa que eu indico para que passe antes pelo adestrador, para daí ele começar a frequentar uma creche. Mas é muito importante falar que cachorros que apresentam uma certa sensibilidade, digamos assim, a convivência em grupo, não são muito sociáveis, ou que eles ficam muito irritadiços com movimentação de cachorros. A gente, dentro de uma creche, ele está sempre trabalhando no limiar da paciência dele. Então, a creche realmente não é um ambiente adequado para ele. Talvez não seja tão benéfico para ele. Não, porque ele está trabalhando no limite da paciência, tá? É mais ou menos isso. Então, para que ficar expondo o cachorro com estresse, né? Então, a creche, ela vem para melhorar o bem-estar do cachorro, não para ficar testando o bem-estar dele, entendeu? Vamos ver como é que tá teu teste de paciência, né? Mas então, acho que aí entraria, acho que o adestramento seria uma questão importante. Mas eu vou para um outro extremo aí. Então, você tem o cão agressivo, possessivo, que te alerta no cartão amarelo lá, né? O cartão vermelho para ele. Porque se não for uma situação pontual, às vezes... Alguma situação aconteceu com um cachorro, às vezes acontece separação de casal, mudança de casa. Então são comportamentos, por isso que eu convido para ir para a diretoria, para a gente conversar, para tentar entender o que está acontecendo. Se for uma situação pontual, a gente dá um pouco mais de espaço, respiro para o cachorro. E daí ele tende a voltar para os trilhos, né? Ou se aquele cachorro ele começa num comportamento que a gente não consegue controlar, e daí ele é convidado a se afastar. E aí eu vou suspenso da atividade de grupo, ele está em castigo. Infelizmente, é uma notícia muito ruim de dar, mas né, não tem como. Não, mas existem situações até uma vez... Manda cartinha ou é mensagem pelo WhatsApp? Não, é tete a tete, meu bem. É na DR. Chega com a cartinha da escola em casa. Mãe, quero falar com você. Os meus clientes falam que quando tem um áudio meu de acima de 3 minutos, eles já ficam com medo de ouvir, né? Mas o que acontece muito, assim, às vezes são situações pontuais, e é muito importante a gente conhecer o contexto da cabeça do cachorro, para a gente entender, por exemplo, casal que primeiro tinha o cachorro como filho, pet. Sim. E o cachorro tinha tudo. E tem um filho humano. Então tem esse primeiro, quando o bebê nasce, o cachorro automaticamente ele desce pro posto de cachorro. Isso, tá? Agora ele virou cachorro. Agora ele virou cachorro. E tem um segundo momento nessa situação, que é quando o bebê começa a andar e começa a perturbar o cachorro. Teve uma situação que o cachorro era um cachorro fofo demais, super amistoso, que ele... Depois de um tempo, ele começou a chegar na creche, mas dava com os 2 pés no peito dos amiguinhos dele. Aí alguma coisa aconteceu, daí eu sentei para conversar com a tutora e entendi que o neném começou a andar, engatinhar e ficava atrás do cachorro, e o cachorro não conseguia nem descansar. Aí eu falei assim, então tá bom, entendi. Quando ele chegava, ele ia direto pro quarto dormir. Eu deixava o cachorro dormindo umas 3 horas seguidas. Que era aquele momento, aquele momento de paz que ele tinha. E daí ele voltava e nisso a gente resolveu a situação dele. Então é muito importante a gente entender o contexto antes de tomar qualquer tipo de decisão, tá, gente? É muito importante falar isso. Mas aí tava falando desse, né, esse que é ativo, esse que é agressivo, né? Que isso aparece, né? Isso é visível. E aquele outro que vai ser o depressivo, que vai ser ou excessivamente medroso, né? Aquele que vai ficar no canto aquado, aquele quase que não incomoda, né? Porque ele tá ali.
Mas isso também é observado, isso também pode ser um comportamento a destacar, né? E isso é muito importante que você falou, Irene, porque é o seguinte, muita gente acha que o cachorro, aquele cachorro quietinho, fica dormindo no cantinho o dia inteiro, ele não incomoda. Ele tá ali o dia inteiro. São cães que eles estão no estado de estresse, que é convertido para o tédio, entendeu? Isso. Eles não têm nada para fazer, eles ficam deitados o dia inteiro. E muitas vezes, ou é aquele tédio, né? Que é o advindo, bocejado, assim, fala, advindo do estresse, ou é aquele cachorro que é excessivamente medroso e que ele tem medo do mundo. E que ele também fica nesse canto acuado. É um trabalho demorado. É um trabalho lento, é um trabalho em equipe, que não é só a creche, mas eu tenho, assim, incontáveis exemplos de cachorros que frequentaram a creche, mesmo com medo, que na avaliação eu olhei e falei, tá, vamos tentar, né? Vamos tentar dentro, claro, que o que eu vejo na avaliação é se ele está dentro de um parâmetro que eu acho que eu consigo trabalhar. Mesmo o cachorro o cachorro mais medroso, o cachorro mais quieto, é aquele cachorro que a gente tem que dar uma atenção especial, é aquele cachorro que a gente sabe que é um trabalho que vai ser um trabalho mais minucioso, é um trabalho de formiguinha, e que a gente vai conseguir, às vezes só depois de um ano, ter um resultado, tá? Mas tem. Se o tutor, ele tá ali disposto a colaborar, me ouvir, saber que eu sou especialista ali da questão comportamental. E ele mudar diversas coisas na casa dele também, a gente consegue tirar o cachorro desse estado. Às vezes não é só comportamental, daí entra o veterinário. Sim. Né? Às vezes com medicação, alguma coisa assim. Então, são situações que exigem vários profissionais, mas o cachorro que está no canto, ele está num estado lastimável de sofrimento. Seja por um tédio, vindo de um estresse, por ele não fazer absolutamente nada o dia inteiro, ou seja por uma situação de medo, que é aquele cachorro que tem medo do mundo. Não necessariamente esse cachorro que tem medo, é importante falar, ele está sofrendo maus tratos, de apanhar, nada. Muita gente acha que cachorro medroso, ele obrigatoriamente, de jeito nenhum, tá? Muitos cachorros, eles nascem com esse perfil medroso. De certa forma, se a gente for subjetivar o que é maus tratos, ele está sendo maltratado, se a questão for comportamental, porque ele está sendo privado de ser cachorro. Mas não daí observado. Mas existe daí esse comportamento. Mas daí existe a questão, assim, do tutor que ele não sabe o que está acontecendo. Então, se aquela pessoa que está disposta a fazer pelo cão, existe muito a fazer pelo cão, tá? Existe muito a ser feito. Nessa hora, cachorros que chegaram lá apavorados e hoje são cachorros felizes. Isso né? É legal. Que aí nessa hora, quando não tem o tutor ainda aliado, né? Aí é que entra a psicologia, né? Para que esse tutor seja sensibilizado, para criar uma relação interespécie, né? E que esses comportamentos que a creche pode estar identificando desse cachorro tão bonzinho que ele é, né? Que não faz nada, né? Isso não condiz com a natureza dele. Né? Porque é uma coisa que tem que ser trabalhada e, por vezes, a psicologia vai ajudar daí o humano, né, nessa relação, nessa interação. E isso é um grande exemplo da questão da humanização, de olhar o cachorro com olhos humanos. Falar assim, mas ele é quietinho. Não. Vamos ver pelos olhos do cachorro, tá? Então, por que ele é quietinho? Daí a pessoa fala, mas eu tô fazendo tudo, ele tem a comidinha, ele tem a cobertinha, ele tem, que mais? Ele tem banho toda semana, as coisas que eu escuto que eu tô reproduzindo. Não, isso é o teu olhar humano do que é bem-estar, né? Isso. O olhar do cachorro do que é bem-estar esse cachorro pode se sujar, esse cachorro pode andar na lama, esse cachorro pode... cavaquinho, né? Você faz trilha com esse cachorro, eu super insisto nas trilhas. Esse cachorro faz trilha com você, você relaxa quando esse cachorro suja os pelos ou esse tipo de coisa. Então, a gente começa também a catequizar, digamos assim, o tutor para ele entender que os olhos humanos dele não condizem com os olhos caninos, tá? Sim, a necessidade do cão. E transformar o cachorro em cachorro é o nosso primeiro passo dentro da creche para converter aquele cachorro extremamente medroso ou aquele cachorro estressado para um cachorro feliz.
tá? É o caminho que a gente segue, é a nossa cartilha. Excelente. Espera uma última coisa. Vai lá, pergunta. Eles deixam. Não, uma última coisa. Eu juro que eu resumo. Não, tem que ter o Paulo parte 2. Tem que ter. Não, porque eu quero que você comente ainda. Nada a ver com o que a gente está discutindo até agora. Com o guia. Né? Que você quer, mas a Val vai fazer essa... De verdade, última, juro. Juro. O guia, não, só agora eu que vou falar. Deixa a Val faz a última. Você daí, a Val faz a última para a gente fechar a questão de creche e hospedagem. E eu queria que você falasse assim um minutinho que fosse. Tá? Não, porque perfeito. A gente está falando aqui de educação. Sim. Estamos falando de outra espécie, falamos de uma rede de apoio que a creche veio, para um olhar, né, de auxiliar o tutor, né, nessa relação dessa interespécie, né? E aí eu fiquei pensando aqui, Paulo, e quero perguntar para você sobre isso, né? E tá acontecendo isso também, assim, esse movimento de que, tipo, eu vou delegar aquilo que eu deveria fazer em casa, né, para a creche, e daí, então, eu levo o meu animal, eu terceirizo o cuidado que eu tenho que ter, a creche vai resolver todos os meus problemas, e eu só vou lá, busco, volto para casa, e não preciso fazer mais nada. Olha, isso acontece com pessoas que são muito ocupadas, às vezes elas desde sempre foram ocupadas, ou a gente está falando de um animal que vive mais ou menos 15 anos, então a vida dos humanos vai mudando também nesse tempo, e às vezes o tutor que tinha super tempo para o cachorro pode não ter, e tá tudo certo. O que acontece? Aquele cachorro que o dono, o tutor, ele não consegue fazer muito pelo cão, eu não tenho, digamos assim, resultados muito expressivos numa questão de comportamento, coisas que talvez ele veja. Fazer diferença. Que ele vê, entendeu? Então, assim, aquele cachorro que o tutor leva para passear todos os dias, faz treininho, né? Mantém ali fresca na cabeça do cachorro os comandos básicos, a gente só trabalha com comando básico, que são os comandos de segurança, que eu acho. Aquele tutor que dá comida em dispensas diferentes, aquele tutor que deixa o cachorro se sujar, aquele tutor que faz o trabalho de casa, né? Segue a cartilha da creche. Então, ele vê um comportamento sendo moldado. Ele mantém o trabalho de vocês. Mantém o trabalho. Então, assim, por isso que eu falo que o cachorro fala, né? Então... Ele conta se fez a tarefa. Ele conta se o tutor fez a tarefa de casa ou não, né? Mas, assim, isso não impede que eu trabalhe com aquele cachorro, mesmo o tutor não tendo feito a tarefa de casa, como você disse, mas nada impede. Só que, assim, aquele cachorro que vai demorar muito para aprender a sentar, porque eu tô falando que a gente tem pacotes de 1 vez na semana a 5 vezes na semana. Aquele cachorro que vem 5 vezes na semana, a gente, né, assim para ensinar os cachorros, ou ele entrar no ritmo, ou ele fazer as amizades. Aquele cachorro que vem meio período 1 vez na semana, é claro que eu vou demorar muito mais para colher resultados sociais dele, né, ele se integrar com os amiguinhos, ele aprender a brincar, ele aprender comandos, todo esse tipo de coisa, tá? Mas não impede que eu faça. Como eu tô falando que a gente trabalha pensando no médio e longo prazo, que o tutor vai deixar ele na creche, não é, vou deixar na creche por 1 mês. Não, a gente está falando de uma relação longa aí, né? A longo prazo. Então, eu tenho todo o tempo do mundo para trabalhar aquele cão. E assim, às vezes aquele é o momento de refresco da semana, que é quando ele vai para a creche, que ele fala, espaço aberto, brincadeiras, amiguinhos. E o que eu pensei que também tem a questão do contexto, né? Então, lá com você, tem todo o contexto que o animal tá lendo, ele olhou para você e sabe exatamente o comportamento que vem a seguir, que vai ser ele sentar e ganhar o petisco. Né? Aí, às vezes, em casa, com o tutor, muda o contexto. Muda. E senta, sem o cachorro é muito mais esperto. O cachorro é muito mais esperto do que a gente imagina, né? A gente subestima a inteligência do cachorro de um jeito. Legal. Então, assim, então muita gente fala assim, por que com você o cachorro não pula e comigo pula? Pois né? O que será, né? O que será que acontece? Porque aqui, né? Mas para mim tá tudo certo. O importante é que naquele momento que o cachorro tá na creche, eu possa fazer o melhor pela felicidade dele enquanto cachorro. Né? Então, brincar, né? Então, socializar os cachorros que estão lá, que eles gostam de socialização, ou que eles são neutros, né? Mas que eles possam muito expressar os comportamentos naturais dele, porque a gente sabe que isso é um déficit muito grande dos cachorros que vivem em apartamento,
né? Que é uma quantidade muito pouca que eles podem aproveitar a vida fora de casa. Possibilidade de correr sem ter uma guia segurando eles, né? Então, tem cachorro que chega, eles ficam 5 minutos correndo para falar, pronto, né? Corri pela semana agora. Então, tudo isso, eu venho, como eu digo, para mim o tutor é um aliado, né? Sim. É um aliado e eu e ele estamos trabalhando em benefício do cachorro, né? Então, eu tenho essa vantagem. Traz esse tutor, né, para junto de você. Muito. Conversa e faz esse acompanhamento. Exato. De uma forma amistosa, acolhedora. Exato. E quando os tutores vêm, né, porque eu não... Imagina que a gente tá uma semana chovendo sem parar. O meu espaço, gente, é um espaço com grama e terra. Então, imagina o que virou, né? E você acha que a gente poupa os cachorros? Não. Né? Vai ser feliz nos buracos de lama, né? Daí os cachorros tudo chafurdam na lama, literalmente. Maravilha, a gente filma tudo aquilo. Só que quando o tutor vai receber o cachorro, no final do dia, o cachorro está limpo, né? Toma banho, tá tudo certo. Ou seja, eu ofereço o melhor pro cachorro, mas eu também obedeço às necessidades humanas, porque eu também não ia botar para dentro de casa um cachorro que afundou num buraco de lama, né? Então, sempre pensando no bem-estar do cachorro, mas equilibrando as necessidades do tutor e do cachorro. O que importa é a relação. Perfeito. Ai, Valquíria, que lindo! Não pede para repetir que eu não posso. Não, ela esquece. Muito bom. Paula, excelente. A gente tem 1 minuto, por favor, agora, para falar. Vamos lá. Do guia. Isso, do guia. Você vai esquecer do guia. Guia não, ela estava aqui, ela cobrando. Tá, o guia tem um programa inteiro pra gente falar sobre ele. Mas para o pessoal não ficar sem saber. Mas não para... O que é que acontece? O guia começou quando eu peguei os meus cachorros e eu também queria levar os meus cachorros para cima e para baixo. E eu comecei a mapear todos os lugares que aceitavam cães. Né? Então, além de mapear todos os lugares que aceitavam cães, eu também descobri a necessidade de que não é todo cachorro que pode ir, os tutores não conseguem levar os cachorros para cima e para baixo. Eu estou falando de bar, restaurante, viagem, eventos, tudo mais. Então, eu também falo muito sobre comportamento no guia, porque a base é como você educa o seu cachorro para ele poder te acompanhar e não ficar sozinho em casa, né? Então, para mim, uma relação gostosa é aquela relação que você pode curtir a vida e o seu cachorro também, né? Isso. Então, para mim, na minha cabeça, o que mais faz sentido é eu poder curtir a vida ao lado do meu cão. Né? Então, e acho que o guia é Guia Pet Friendly Curitiba. A gente vai colocar depois nas descrições, nas redes sociais, contatos. Legal. Então eu falo assim, você quer sair, não pode levar seu cachorro, deixa comigo na creche. Você quer sair e quer levar seu cachorro junto com você, pode contar comigo pelo Guia Pet Friendly Curitiba. Excelente, Paula. Super obrigada. Imagina, que agradeço. Pela gentileza e por todas as questões, né, que traz para nós. Sim. Muito importante. Ficaram algumas, mas tudo bem. Isso é Valquíria, ela é insaciável. Que bom, né? Que bom. Adoro perguntas. Pessoal, obrigada para vocês que nos ouvem e nos assistem, né? Nos seguem, né, pelas redes, né, no Spotify, no YouTube e agora vai onde mesmo? Na TV Mais Pet. Assina, então? Na Sky, canal 32 na TV Mais Pet. Okay. Isso. Gente, agradecemos também o Lado B Estúdio, que nos oferece sempre uma condição muito gostosa e acolhedora, né, de trabalho. Até. Tchau, gente. Tchau, até pessoal. mais. Obrigada. Tchau.